Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e essa é mais uma aula de atualidades em que eu trabalho os temas permanentes, os temas estruturais, os teus argumentos de autoridade para a sua discursiva, para que a gente possa desenvolver a redação, a discursiva, ou nas provas objetivas acertar uma questãozinha. Se eu fosse pegar de 2020, 2016 a 2020, o tema sobre política internacional que mais caiu na CESP, FCC, FGV, VUNESP, sem sombra de dúvidas, foi o governo Donald Trump. E por que o governo Trump foi um dos que mais caiu em prova, foi um dos temas mais abordados em prova? Porque, em primeiro lugar, os Estados Unidos representam a maior economia do mundo. Em segundo lugar, o Trump é a grande representação dessa guinada liberal, dessa guinada à direita que a política internacional deu nos últimos anos, que nós temos vários representantes, desde o Macron na França, passando pelo Bolsonaro no Brasil, o primeiro-ministro eleito da Itália. E o Trump, ele representa a expressão maior aí do liberalismo, né? Fora ser uma figura muito polêmica, tem aquela peruca esquisita. Independente das eleições, independente do resultado das eleições, que enquanto eu gravo essa aula vão acontecer agora, daqui a pouco, novembro de 2020, o governo Donald Trump está caracterizado. É a mesma coisa. Em concurso, cai eventualmente algum fato sobre o governo Lula, sobre o governo Dilma, sobre a reforma trabalhista feita durante o governo Temer. Então, não se iluda, independente das eleições 2020, se o Trump foi reeleito ou se o Joe Biden foi reeleito, independente de quando você estiver assistindo essa aula, o legado, positivo ou negativo, do governo Trump fica para muito tempo e vai ser muito abordado em prova. Então, essa aula vai tratar o que foi o primeiro mandato do presidente Trump e a caracterização das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Então, vamos lá, repito. O tema sobre política internacional que mais caiu em todas as bancas nos últimos anos foi o governo Trump. Bom, vamos lá. Então, antes de mais nada, vamos entender o que eu falo para você em todas as aulas, que agora em atualidades cai o fato atual e não tenha dúvidas. As eleições americanas representam o mais importante momento eleitoral do mundo contemporâneo. Ainda mais numa situação em que o Trump, como eu acabei de dizer para você, tem toda essa relevância, tem toda essa importância pela sua influência, e ainda mais no governo brasileiro, né? O presidente Bolsonaro, desde o início, ele se mostra alinhado com o Trump, ele se mostra alinhado com a política do presidente do Partido Republicano. E teve toda aquela polêmica, né, dos deputados democratas pedirem para a família Bolsonaro não se envolver na eleição americana, e parece que isso foi só pedir que se envolveram mais, né? Tem todo um debate aí sobre diplomacia, mas é muito comum, né, na política internacional, o presidente ou um líder político de um país influenciar outro, né? Então o Lula apoiou a campanha do Maduro, o presidente argentino entrou na campanha Lula livre, o Bolsonaro tem esse alinhamento com o Trump. Isso na política internacional não é muito, digamos, ético, mas é uma tradição de uma nação influenciar no processo de outra, né? Então isso também dá uma relevância muito grande para a eleição americana e para o Trump no Brasil por conta desse laço. Os Estados Unidos não são o maior parceiro comercial do Brasil. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Porém, os Estados Unidos representam a maior influência cultural e industrial do Brasil, né? Então, o consumo brasileiro de marcas e referências de cultura, de comportamento é norte-americano, né? Vide a Black Friday, vide Halloween, vide as marcas e modelos que nós consumimos o tempo todo. Então, basicamente é isso. Basicamente, a aula de hoje vai tratar disso. E, antes de mais nada, como sempre na prova aparece o lastro histórico, vamos, portanto, conhecer quem era o Trump e como se deu a eleição dele. Então, o Trump ele foi candidato de oposição ao presidente Barack Obama, porque, na verdade, ele era candidato do Partido Republicano. No aspecto político americano, de forma muito... deixa eu voltar para cá. Ops, dei zoom aqui.
Deixa eu só voltar para cá para tirar esse zoom para continuar. Deixa eu arrumar aqui. Pois então, você não dá aula também de... Opa, arrumei. Você não dá aula também de informática? Mas agora você está ligado ao modo professor de atualidades. Vamos lá, vamos voltar. Então, como eu comentava com você, deixa eu pôr aqui um marca-texto. Como eu comentava com você, o Trump foi candidato do Partido Republicano e, de forma muito geral, o Partido Republicano ele se identifica no aspecto político americano à direita e o Partido Democrata do então presidente Barack Obama mais à esquerda. E ele concorreu contra Hillary Clinton, que na verdade foi secretária de Estado do Obama e que era a candidata do Partido Democrata. E, portanto, como eu disse, o Trump se apresentava como candidato de oposição. Na verdade, o Trump ele nunca tinha sido político. O Trump ele se apresentou como um outsider, um cara fora da política tradicional. Nunca foi deputado, nunca foi senador, nunca foi governador. O Trump, na verdade, é um empresário super polêmico, com declarações super polêmicas, um mega empresário, e uma figura da TV, porque ele tinha um programa que aqui no Brasil chama-se O Aprendiz. Então ele era é engraçado, né? Um perfil muito parecido com o do Dória, né? Que foi prefeito, governador de São Paulo. Porque o Dória, ele quando concorreu à prefeitura de São Paulo e ganhou, ele não era político, era empresário e apresentou O Aprendiz. Então o Trump se apresenta como um outsider. E o que acontece nas eleições americanas? Acontece o famoso escândalo dos e-mails. O que foi esses escândalos dos e-mails? É assim, ó. Vazaram no meio da campanha norte-americana e-mails que a Hillary Clinton trocou fazendo política, e esses e-mails ela era secretária de Estado do Barack Obama. Mas esses e-mails não foram enviados da Casa Branca ou do gabinete dela. Ela montou na casa dela um servidor fora da estrutura estatal, e desse servidor que ela tinha particular na casa dela, ela mandava e-mails com e-mail funcional fazendo política. E então isso vazou no meio da campanha, isso prejudicou a Hillary Clinton, e o Partido Democrata acusou o governo da Rússia de vazar esses e-mails com o intuito de ajudar a eleição do Trump. Engraçado, né? Mas é isso. E aí aconteceu uma coisa engraçada, eu vou te apresentar os números, mas antes deixa eu só contextualizar, porque senão você não vai entender nada. O processo eleitoral americano não é como o brasileiro. No Brasil, o Bolsonaro ele teve a maioria absoluta de votos. Se ele tivesse um voto a mais do que o Haddad no segundo turno, ele seria presidente. Então, nos Estados Unidos não é assim. Para você ter uma ideia, o Trump teve cerca de 3 milhões de votos a menos do que a Hillary Clinton. Então, na eleição direta, no voto popular, o Trump perdeu. O problema é que nos Estados Unidos a eleição ela é indireta. Você vota no candidato, mas você elege os delegados para o colégio eleitoral. Então, numa métrica, o Trump ele venceu em estados mais importantes. E o Trump meio que abandonou a campanha em estados que estava polarizado, ou seja, ele foi mais estratégico. Ele venceu em estados polo, mas ele teve 3 milhões de votos a menos. Mas ele teve muito mais voto no colégio eleitoral. Eu vou pontuar rapidamente esses dados e eu queria contextualizar algo importante com você. Como o Trump ele é eleito com 3 milhões. 3 milhões é a população de muito país. 3 milhões de votos a menos do que a Hillary, ele já toma posse pressionado numa baita pressão de legitimidade. Não de legalidade, mas de legitimidade. Então, olhem os números. Como eu comentei com vocês, o Trump ele tem 3 milhões de votos a menos, votos populares, do que a Hillary, só que ele tem 306 delegados no colégio eleitoral contra 232 delegados no colégio eleitoral. Perfeito? E se torna, portanto, o 45º presidente norte-americano. Eu vou pontuar, tem muita coisa para falar do governo Trump, tem muita coisa para falar do governo americano, então eu vou pontuando aqui na tela e os tópicos que eu vou pontuar aqui, você já sabe, estão no teu PDF.
Bom, características do governo Trump: protecionismo econômico. O governo Trump, desde da campanha eleitoral, ele questionava e criticava muito o governo Obama por dar muita importância para acordos com os outros países e ajudar outros países. E o Trump ele prometia ser protecionista no discurso do Trump como candidato, proteger a indústria americana, proteger o emprego americano, em detrimento da colaboração com outros países. E isso foi uma base importante da campanha do Trump. Então, o Obama ele estava negociando a criação de uma área de livre comércio chamada Tratado Transpacífico. O tal Tratado Transpacífico ele representaria 60% do PIB mundial. E seria uma área de livre comércio em que o Japão e os Estados Unidos eram os dois principais países. Só que a negociação estava rolando e aconteceram as eleições americanas. E aí o Trump rompeu com esse processo. Tanto que o Tratado Transpacífico não saiu como planejado. E o Trump começou a romper com os acordos de Paris, ele começou a romper com vários acordos internacionais. Então o protecionismo do Trump levou ele, por exemplo, a ameaçar a GM, a Ford, que queriam abrir fábricas no Canadá e no México, que se eles abrissem fábricas em outros países e não nos Estados Unidos, ele iria tirar a isenção fiscal dessas empresas. O que acabou dando certo, e as duas montadoras montaram fábricas e investiram nos Estados Unidos. A própria questão do muro. O muro, separando o México dos Estados Unidos, a proposta de muro, que também foi uma proposta polêmica do candidato Trump, e que em todo o primeiro mandato dele o muro não saiu, né? Tinha várias propostas de muro, o Trump propõe, né, que o governo mexicano pague a conta, mas a questão do muro não é uma questão de segurança pública, é uma questão majoritariamente econômica, porque nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, o jovem, quando ele entra no mercado de trabalho, independente da sua renda, independente da sua classe social, ele entra no trabalho operacional, ele entra lavando prato, lavando carro, sendo manobrista. Esse tipo de trabalho é o início da educação profissional do jovem americano. E é exatamente o trabalho operacional, também chamado de subemprego, que o mexicano ele tem quando chega nos Estados Unidos. Então, o imigrante ilegal mexicano é barato, porque ele não pode reivindicar direito nenhum, porque afinal de contas ele está num país ilegalmente. Então é uma mão de obra barata. Igual no Brasil, os bolivianos que trabalham na indústria de tecido, num bairro chamado Barra Funda, e que é barato, porque eles vêm numa situação ilegal. Então, o muro, a proposta de muro, era para coibir a vinda dos mexicanos, para defender o emprego, em particular do jovem americano. Protecionismo econômico, defesa do emprego e eu não estou fazendo crítica nem defendendo o governo Trump, mas eu estou apresentando os argumentos do governo Trump, que é o argumento de autoridade ou do jeito que vai cair na sua prova objetiva. Ele defende o parque nacional, a indústria nacional, o emprego nacional, em detrimento de acordos com outros países. Uma outra característica importante do governo Trump é a restrição às imigrações. Eu já falei do México, eu já falei da história do muro, mas tem uma outra decisão do Trump muito importante. Repito o que eu falei nas últimas aulas. Essa análise é uma análise que foi influenciada pelo Covid. O Covid mudou a vida em vários aspectos. O Covid mudou a nossa atividade profissional em vários aspectos. Mas o Trump, quando toma posse, ele tem um decreto polêmico que era proibindo pessoas oriundas de 7 países, depois virou 6, o Iraque saiu, de maioria muçulmana. Então, quando o Trump ele edita o primeiro decreto, a Suprema Corte dos Estados Unidos derruba, depois o Trump cria outro decreto mais flexível, tirando o Iraque, enfim. Por que pessoas oriundas... mas o brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos? Isso é decorrência do Covid. Mas o Covid ele fez todo mundo mudar a sua política migratória. Mas, antes do Covid, o Trump tinha uma política, e tem, né, uma política, de veto a
pessoas oriundas de 6 países em que a maioria é muçulmana, criando uma relação, essa sim, bem preconceituosa, de ligar quem é da religião muçulmana com o terrorismo. Perfeito? Então, continuando. Então é isso, né? Essa restrição migratória. E o Trump, ele teve uma postura belicista. Ou seja, o Trump ele sempre esteve ali namorando a guerra. No governo Trump, vários ataques pontuais foram feitos. Por exemplo, o governo americano lançou uma bomba numa base aérea do governo sírio, condenando o governo sírio de utilizar armas químicas contra rebeldes na guerra da Síria. Depois, o governo americano ele lançou a bomba, a mãe de todas as bombas, a bomba mais potente não nuclear na base do Estado Islâmico no Afeganistão, matando mais de 80 pessoas. Teve toda aquela tensão nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Norte, em que a Coreia do Norte começou a fazer testes nucleares e os Estados Unidos pressionaram. E houve aquele ataque de drone, né, o drone pilotado lá de Washington, matando um membro do governo iraniano acusado de terrorismo. Então, em todo o governo Trump, não houve uma guerra declarada, mas houveram várias tensões bélicas, inclusive alguns ataques pontuais. O Trump ele se negou a invadir a Venezuela, por exemplo, mas existiram essas posturas belicistas que caracterizaram o governo Trump, ou seja, posturas em que a diplomacia deu lugar à bomba. Continuando, eu vou pontuando elementos, porque isso é muito importante. E como eu já te expliquei, o governo Trump ele já foi muito citado e vai ser independente do resultado das eleições de novembro, né? Então vamos lá, crise de governabilidade. O Trump enfrentou impeachment. Ele foi impeachmentado pelos deputados. É que o Senado, com a maioria republicana, travou, né? Então é assim, ó, vamos entender essa crise da governabilidade. O Trump ele já toma posse numa situação completamente difícil, sendo minoritário entre a população, como eu já expliquei para você. E depois ele foi acusado de tentar influenciar líderes de outros países a montarem dossiês contra o Joe Biden, que foi o vice do Barack Obama e que é o candidato do Partido Democrata nas eleições de novembro. Enquanto você estiver assistindo essa aula, ele pode ser o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ou o candidato derrotado na reeleição do Trump. Então o Trump ele sofre um processo de impeachment, ele sofre impeachment na Câmara dos Deputados, só que o Senado veta por ter maioria republicana. Uma baita crise de governabilidade. E, na verdade, agravou-se por toda a situação do Covid, né? E obstrução da justiça era outra acusação que o Trump sofria. Ruptura com os acordos de Paris. Isso é importante. Eu já trabalhei isso com você nas aulas de ecologia, nas aulas de sustentabilidade, mas também se encaixa aqui. Os acordos de Paris são acordos intermediados pela ONU de compromisso com os países signatários de tomar medidas e criar leis para que as empresas emitam menos monóxido de carbono para diminuir a emissão, para diminuir o aquecimento global. Quando os Estados Unidos rompem com os acordos de Paris, não é porque eles são a favor do aquecimento global. O argumento do governo Trump é que as leis combinadas nos acordos de Paris iriam onerar demais a indústria americana. E que a indústria americana seria a que mais sofreria o ônus da industrialização, tendo que se adaptar às medidas dos acordos de Paris para a diminuição do monóxido de carbono. Então o governo Trump ele diz que ele rompe com os acordos de Paris e que ele continua as discussões para encontrar meios alternativos para a diminuição do monóxido de carbono. Continuando, né, os tópicos que caracterizam o governo Trump se retirou da Unesco e reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Eu já trabalhei isso com você quando eu trabalhei de diplomacia, só relembrando. Os Estados Unidos eles eram membros da Unesco, a Unesco fez um texto que, na visão do governo americano, era um texto pró-Palestina. Israel foi criada no pós-guerra e se tornou o principal aliado americano no Oriente Médio. Os palestinos reivindicam o território histórico para sua nação que não existe mais. Então, a tensão entre palestinos e israelenses é histórica.
e os Estados Unidos sempre foram pró-Israel. Tanto é que o Yasser Arafat, que era o líder, né, da Autoridade Nacional Palestina, era considerado terrorista pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acusam a Unesco de preparar um texto e de publicar um texto pró-Palestina e se retiram da Unesco em solidariedade a Israel. Israel também se retirou da Unesco e tudo isso gerou... Quando Israel sai da Unesco acompanhando a posição norte-americana, os Estados Unidos, como agradecimento, digamos assim, ele reconhece Jerusalém como capital de Israel, o que é um baita problema diplomático, porque Jerusalém, a Terra Santa, é reivindicado pelas duas componentes. E tanto é que Tel Aviv é capital de Israel. Então, quando os Estados Unidos dizem, ó, Jerusalém é de Israel, é uma baita afronta a todos os acordos diplomáticos construídos, inclusive pelos Estados Unidos, na ONU. Tanto é que quando isso acontece, a Assembleia Geral da ONU, lembre, era governo Temer, se reúne e na sua ampla maioria vota uma censura aos Estados Unidos e reconhece Tel Aviv como capital de Israel. Vamos fazer um laço com o Brasil. Quando o Bolsonaro toma posse, ele diz que o Brasil também iria reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Só que o Brasil não é os Estados Unidos. O Brasil, do ponto de vista industrial e do poderio econômico, não é o tio Sam. Então os Estados Unidos batem no peito porque ele é o dono da bola. Não dá para embargar os Estados Unidos. Não dá para deixar de ter atividade comercial com os Estados Unidos. Até o Hugo Chávez, né, o líder histórico da Revolução Bolivarianista na Venezuela, que condenava o governo americano, falava que o Bush, presidente, era o demônio, ele negociava petróleo com os Estados Unidos. Então, na verdade, o que a ONU fez foi votar uma advertência. Agora, quando o presidente Bolsonaro declara a intenção de também reconhecer Jerusalém como capital de Israel, acontece um auê diplomático no Brasil. Os países do Oriente Médio ameaçam não comprar mais produto brasileiro. Aí que entra o Mourão como um negociador e o Brasil recua. Então o Brasil ele abre um escritório diplomático em Jerusalém, mas continua reconhecendo Tel Aviv como capital de Israel. Perfeito? Bom, continuando, esses são os tópicos mais importantes, né, do governo Trump. Vamos agora às eleições americanas. Eu vou ler o texto para depois contextualizar. Trump, atual presidente do Partido Republicano, né, quando esta aula está sendo dada, e seu concorrente é Joe Biden, de 77 anos de idade, do Partido Democrata. As eleições acontecem em 3 de novembro, nos Estados Unidos, cada estado tem autonomia para suas eleições. Então, vamos lá, vamos entender isso porque é muito importante. Ouso dizer que um dos maiores temas de 2021, 2022 serão o resultado da eleição americana. Se o Trump vence, agudiza tudo isso que eu falei, porque aí ele é chancelado. Se o Trump vence, o que a população está falando para ele? Seja mais protecionista, seja mais bélico, rompa com organismos internacionais. Então é evidente que você chancelado por uma reeleição, você aprofunda a sua política. Então tudo isso que eu falei continua valendo. Agora, se o Joe Biden vence, aí a coisa muda. Vamos lá. O Joe Biden, como eu falei para você, é do Partido Democrata, no aspecto político americano, mais à esquerda. E o Joe Biden foi vice-presidente durante 8 anos do Barack Obama, o simpático presidente, o primeiro presidente negro norte-americano. Nos Estados Unidos, você é obrigado a ter primárias, em que os candidatos se apresentam para serem candidatos do partido. E nas primárias americanas, um senador chamado Sanders, da extrema esquerda, porque o Partido Democrata, ele se representa no aspecto político à esquerda, mas é um centro-esquerda, não é uma esquerda radical. Mas existem grupos dentro do Partido Democrata mais radicais. E o Sanders, um velhinho simpático de óculos, ele é ultra radical. E ele chegou a liderar
a corrida para a indicação do Partido Democrata. Só que aí teve um temor do Partido Democrata de radicalização. Um liberal extremo contra um socialista declarado, e isso facilitaria a reeleição do Trump. Aí o Joe Biden começa a ter apoio, o Joe Biden começa a crescer, porque é um cara mais moderado. Só que quando o Joe Biden consegue a maioria dos delegados do Partido Democrata, muita gente que apoiava os Sanders meio que torceu o nariz. Então o Joe Biden, ele começa a assumir algumas bandeiras no que diz respeito à questão ecológica e à questão de saúde, que eram bandeiras dos Sanders. Então por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o resumo da ópera é que a candidatura do Joe Biden ela é uma candidatura mais à esquerda do que pretendia ser, porque tem um ex-candidato interno que é um cara muito carismático, que teve muito voto interno no Partido Democrata, em que o Joe Biden teve que assumir algumas bandeiras, deu para entender? E então, caso o Joe Biden saia vitorioso das eleições de novembro, ele vai retornar à Unesco, vai retornar à Organização Mundial de Saúde, vai ter uma política como o do Barack Obama de favorecer a relação diplomática com outros países. Acabou a história do muro, acabou a história de veto migratório, mas tem uma característica importante na eleição americana. Ao contrário do Brasil, o Brasil ele implementa uma nova tecnologia de eleições e ele vai implementando gradativamente. Por exemplo, quando a urna eletrônica foi implementada, não foi em todo o território nacional de uma vez. Foi aos poucos até que todo mundo começou a votar na urna eletrônica. Quando começou biometria, eu nem sei se todo o Brasil já tem biometria, mas começou em algumas regiões para você votar com identificação biométrica. E então no Brasil a regra é uma só. A República Federativa do Brasil, a regra é uma só, que vai sendo progressivamente adotada. Nos Estados Unidos, como o próprio nome diz, Estados Unidos, cada estado tem um grau de autonomia muito maior que no Brasil. Então, nos Estados Unidos, cada estado tem uma regra. Então, tem voto que é cédula de papel, tem urna eletrônica, tem voto por telefone, tem voto pela internet. E agora, por conta dessa situação do Covid, voto eletrônico pela internet é uma saída, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque sempre tem polêmica, sempre tem recontagem. Quando o Bush foi reeleito, o Bush filho foi reeleito, para vocês terem uma ideia, o candidato do Partido Democrata, ele chegou a ser declarado vencedor. Aí teve uma recontagem na Flórida e o Bush ganhou. Então, tenha certeza que vai ser uma zona. E essa história do Covid deixa mais zona ainda, porque muita gente não vai querer votar, muita gente vai querer votar de casa, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, você não tem nenhum ônus social de não votar. Então a participação vai ser muito baixa e o Trump é uma figura muito mais polarizadora e agregadora de seguidores do que o Joe Biden, que é um cara mais centrado. Então, dica do Rezendão, 2021, 2022, eleições americanas e a consequência da eleição americana vai ser um dos principais temas. Perfeito? Muito obrigado por estar aqui comigo.